Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí ao canal do Fred Júnior. Se inscreva no canal, dê seu like, vai mandando mensagem, é importante. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, você que acompanha aí o Palmeiras. Você pode compartilhar para seus amigos, porque eu tenho certeza, não tem nenhum canal que traz uma avaliação, realmente um raio-x das gestões, aí o que pretende, situação e oposição. Nesta segunda, 7 da noite, acontece no Conselho Deliberativo do Palmeiras a primeira parte da eleição para a presidência do clube. De um lado a situação, de outra oposição, é o filtro do conselho, onde as candidaturas à chapa são colocadas e são votadas, né? São cerca de 280 conselheiros que podem votar. O conselho, a composição são 300 conselheiros. Cerca de 280, né? Tirando aqueles que já faleceram, aqueles que não têm aí condição de, né, de votar por questão de saúde, assim, em torno de 280. E para você passar pelo filtro, precisa de pelo menos desses 280, 44 votos. A situação deve passar aí de mais de 160 votos, essa expectativa. 150, 160, depende muito do quórum, né, de quantos irão à reunião, né? Então a gente pode jogar numa faixa aí de 140 a 160, vai. Uns pensando até em 170, vamos aguardar. A oposição está esperando chegar numa faixa de 90 a 110. 110 eles estariam estourando o rojão. Felizes da vida aí. Lembrando que a eleição, a Assembleia Geral de Sócios é só em novembro. Então é importante você saber detalhes, né, o que pretende as duas chapas. Outro dia eu fiz aí um bem longo, né, que é exatamente mostrando a ideia das duas gestões a respeito exatamente de que pensam, né, tanto oposição como situação. Então eu fiz uma bem longo aí para você entender. Em relação a todos os itens importantes, mas hoje em si, um destaque para você perceber, né, em relação também ao futebol, ao que pensa o futebol, situação e oposição, e futebol, né, aliás, feminino, né, futebol feminino, né, futebol masculino, e uma área que me interessa, que é a comunicação, né. E deveria ser assim por todos os colegas que são aí setoristas, já foram setoristas do Palmeiras, né? Então, o Conselho Deliberativo vai escolher entre oposição e situação, na expectativa dessa faixa de exatamente saber aí de votos necessários. 24 de novembro, a eleição à Assembleia Geral de Sócios. Quem vencer fica comandando o Palmeiras até o final de 2027. A chapa de situação tem a primeira vice, Maria Tereza Belangeiro, segundo vice, né, tem também aí, a gente vai trazer todas a chapa completa, né, a Maria Tereza como primeira vice, segundo vice o Paulo Boazzi, né, o Boazzi era o primeiro, será o segundo, Everaldo Coelho o terceiro vice e o Márcio Martim o quarto vice, certo? Essa é a chapa envolvendo aí a situação do Palmeiras. A chapa de oposição tem como o candidato Saverio Orlandi, né? Lembrando que a situação, a candidata é a Leila Pereira, né? Não precisava nem falar, mas custa nada, a gente vai e fala, né? Então tem como primeiro vice exatamente o Pastore, Luiz Pastore, segundo vice Roberto Silva, Luciana Santina terceiro vice e o Felipe Giocondo o quarto vice. Sobre apoios, né? A situação tem aí a chapa da presidente Leila Pereira tem como apoio, né, interno exatamente o grupo liderado por Vladimir Pescarmona, né, a UVB, União Verde e Branco, que dá sustentação hoje à gestão. Por mais que houve um estremecimento com o Nobu, que faz parte da UVB, não estar entre os candidatos à vice-presidência, mas há uma promessa que ele seja candidato a presidente do Conselho do COF, Conselho de Orientação e Fiscalização. Lembrando que em fevereiro nós temos eleições para conselheiros deliberativos, né, um número importante de conselheiros serão aí eleitos, buscarão a sua eleição, e em março a eleição do Conselho de Orientação e Fiscalização. Do Conselho Deliberativo também a eleição para presidente do Conselho Deliberativo, então assuntos importantes também em fevereiro e março do ano que vem. Então vamos trazer aí o que fala do futebol, porque o Palmeiras terá um Mundial, né, de 2025, Mundial de Clubes, né, então é importante aí o que pensa para o futebol profissional, né, o Palmeiras, que a Leila Pereira já avisou, não vai ter grandes jogadores, grandes contratações, então vale a pena você entender aí o que pretende a situação. Tudo que eu vou ler agora foi entregue na hora da inscrição da chapa. Quando essa chapa foi inscrita, foram colocados esses detalhes.
Protagonismo, trabalhar para que o Palmeiras continue a competir pelo título em todos os campeonatos em que disputa, cumprindo a convocação histórica de uma instituição fadada ao protagonismo esportivo e correspondendo ao amor sem igual, devotado ao clube por nossos milhões de torcedores. O projeto é manter-se leal ao vitorioso projeto esportivo implementado pelo clube que preza pela manutenção de jogadores-chave, pela integração ao elenco principal dos jovens formados na base e pelo investimento responsável na aquisição de novos atletas. Ou seja, pelo projeto tá aí, o que foi mantido. É a manutenção de jogadores que o Abel julga-se imprescindíveis e mescla com a base. E precisando contratar um ou outro, mas que não fira aí a política econômica do clube. Certo? Então tá aí a expectativa do projeto. E a modernização fala em investir em melhorias de infraestrutura na academia de futebol, bem como na qualificação dos profissionais que oferecem suporte aos atletas e comissão técnica, com o intuito de criar condições favoráveis para performances de alto nível. As receitas são realizar negociações que contribuam com o equilíbrio financeiro da organização, sem abrir mão do compromisso de manter um time competitivo, motivado e capaz de conquistar títulos e premiações substanciais. Ou seja, para ter receita no futebol não tem segredo. É fazer negócio, é negociar atletas. Não tem jeito, não tem como escapar, né? Para sobreviver no futebol, tem que sim fazer negócios, negociar, né? Vender. Futebol de base, que é importante, porque o Palmeiras vem utilizando muito a sua base. Excelência é trabalhar para o Palmeiras continue a ser reconhecido pelo mercado como principal centro de formação de atletas do futebol brasileiro, com conquistas de grande relevância em todas as categorias e presença cada vez maior das crias da academia e nosso elenco profissional. Futuro desenvolver as potencialidades dos jovens captados por meio do trabalho dos profissionais qualificados e da utilização de metodologias que visem prepará-los para o futebol moderno e para o desafio de defender a equipe principal do Palmeiras. Educação, usar valores do esporte para contribuir com a formação humana dos atletas, importante na base, estimulando-os a adotar condutas responsáveis ao longo de suas carreiras e promovendo a cidadania e o respeito às diferenças. Receitas, igual ao profissional. Efetivar negociações envolvendo atletas da base de modo a gerar receitas de curto e longo prazo que contribuam com a manutenção do ciclo vitorioso vivenciado pelo clube no âmbito do futebol profissional. Tá aí do futebol masculino de base. E para o feminino, que é uma das críticas aí, a atual gestão de Leila Pereira, exatamente por não ser olhado e tratado com o mesmo carinho que parece, pelo menos publicamente, em relação ao futebol masculino. Sustentabilidade, consolidar o futebol feminino do Palmeiras como uma modalidade sustentável dentro do orçamento do clube, gerando receitas relevantes a serem investidas no fortalecimento do próprio projeto. Protagonismo, fortalecer cada vez mais o elenco, aquisição de atletas de destaque e captação de jovens talentosos, de forma a formar uma equipe apta a disputar todas as competições como candidato ao título. E aí a modernização, seguir investindo nas melhorias de estrutura, na qualificação de profissionais do staff, a fim de oferecer a atletas condições de cada vez melhores de treinamento e performance. Aí eu vou pular e já vou direto para a área de comunicação, porque é uma área que me interessa e eu gostaria de ver aí o que pensam situação e oposição. A comunicação da situação, agenda positiva, prestem atenção, divulgar e valorizar as conquistas, os feitos, os projetos, a imagem da instituição e dos seus personagens, atletas, dirigentes, profissionais, entre outros, a fim de influenciar positivamente os formadores de opinião e levar a marca Palmeiras aos mais altos patamares dos cenários nacional e internacional. Aí eu falo, é fácil fazer isso? Não. Só com o material divulgado pelo próprio Palmeiras. Ou quando o Palmeiras procura a Globo.com para trazer aí a agenda positiva. Defesa, monitorar e alertar veículos de imprensa sobre informações incorretas ou inverídicas, defendendo o clube de notícias falsas, sempre com agilidade e clareza. Tá aí a situação, né, a chapa da Leila Pereira falando sobre a defesa. Entrevistas. Informar e orientar jogadores e colaboradores de diferentes áreas do clube para entrevistas e declarações públicas, de modo que estes estejam conscientes do papel que exercem, se portem como representantes do clube e dos valores inerentes a uma instituição pautada pela ética. A conexão, produzir conteúdos de alta qualidade em diferentes formatos, a fim de municiar a empresa tradicional, os veículos de mídia segmentados e os canais próprios do Palmeiras, estimulando a paixão do torcedor e potenciando o alcance de marcas e parceiros de patrocinadores oficiais. Bom, sobre produzir alta qualidade, infelizmente, assim, para a gente poder utilizar, não são produtos de alta qualidade. Você grava e manda para a gente de qualquer jeito, sem valorizar, inclusive, o trabalho. Uma pena, claro, e mandando material do clube, oficial, são só as perguntas que não vão incomodar. Não vai ter nenhuma pergunta
né, que o jogador possa fazer pensar e analisar e até criticar em relação a como vive o momento do clube. Mas é isso. Essa parte da situação. Então vamos usar aí a oposição, o que fala da parte do futebol, né? Que é importante a gente trazer aí tudo que pensa os dois lados, tanto da oposição como da situação e da oposição do futebol. Futebol masculino, gestão profissional, manter e aprofundar a estrutura de gestão altamente profissionalizada. Então, ou seja, manter e aprofundar, melhorar uma estrutura de gestão altamente profissionalizada, transparente e com foco em metas claras e resultados. Isso inclui a utilização de modelos de gestão de excelência, para garantir transparência e eficiência na tomada de decisões. Relacionamento com a imprensa, já no futebol já destaca, não é a parte do plano aí da situação. Estabelecer uma política de comunicação proativa e estratégica, aprimorando o relacionamento com a imprensa. Reabilitar espaços para acolher a imprensa na academia de futebol, oferecendo conforto e segurança aos profissionais de imprensa, mesmo nos dias de treinos fechados, assegurando a produção de conteúdos, respeitando as estratégias da comissão técnica referente ao sigilo dos treinamentos. Ou seja, né, o repórter não precisa ficar na rua com um problema de ser assaltado, como aconteceu com uma repórter grávida, que a Lili Nascimento, quando estava grávida, foi assaltada, levaram o celular dela na frente da academia de futebol. Né? Aí, lamentável, né? Então a gente não pode nem entrar, parece que a gente tem alguma doença contagiosa ou a gente vai fazer algum mal para o jogador, né? Investimento em infraestrutura, ampliar o investimento em infraestrutura, tanto para o futebol masculino quanto para as categorias de base, estabelecendo metas mínimas e plurianuais de investimento. É preciso continuar a modernizar centros de treinamento e instalações esportivas, além de melhorar instalações de suporte, como vestiários, áreas de convivência e ambientes de alto desempenho. Isso inclui também a constante atualização de equipamentos médicos e tecnológicos utilizados no acompanhamento dos atletas. Atividades de suporte, aprimorar atividades de suporte robustas para os atletas, como assistência médica, psicológica e nutricional. Tais atividades podem e devem englobar ações relativas à gestão de imagem de atletas, capacitação em temas como gestão de patrimônio, educação sobre aspectos sociais relativos à diversidade, prevenindo, assim, casos como de discriminação, preconceito e violência. Então tá aí. Atividades para tentar ajudar e evitar os jogadores entrarem em assuntos, né, polêmicos, né, e que podem refletir também na imagem do clube. Manutenção e formação de novos profissionais, reconhecer e manter os profissionais, João Paulo Sampaio e Anderson Barros, simultaneamente desenvolver um programa interno de capacitação para novos profissionais, criando uma cultura de sucessão e garantindo que o clube esteja sempre preparado para transições de liderança. Ou seja, claro, querem João Paulo Sampaio e Anderson Barros, mas alguém resolve sair, tem alguém que possa substituí-lo. Não vai sentir uma lacuna, um vácuo para poder contratar alguém. Preparar alguém já no clube para evitar dar dor de cabeça, como aconteceu com o Cícero Souza, onde ele era um cara, 3 estão fazendo a função agora do Cícero Souza. Tamanha importância que ele tinha no clube e que o Palmeiras não se preparou para uma saída dele. Né? Ciência de dados, inteligência operacional e recursos de tecnologia, política para atrair e reter os melhores talentos, atletas e áreas de suporte, né, para manter aí novos talentos, suporte à gestão e vida pessoal dos atletas, aqui também, programa de preparação para a vida pós-carreira, interessante para quem vai encerrar a carreira, parcerias com universidades de desenvolvimento científico, programa de capacitação e desenvolvimento profissional, programa de intercâmbio com clubes e universidades estrangeiras, ter um intercâmbio, né, troca de experiências, atuação em rede com clubes de outros países e continentes, Mud Club Warship, tá aqui. Área de suporte sendo aí profissionalizada, importante. Futebol feminino, mandos de jogos na cidade de São Paulo, que é a grande reclamação, né? O time joga em Jundiaí hoje, nada contra o Jundiaí, a cidade, nem o Jaime Sintra, o estádio. Aliás, tem um excelente sanduba lá, um trailer na frente do Jaime Sintra, sendo quando eu posso eu falo que lá é uma delícia mesmo. Mandaram jogos em São Paulo, o futebol feminino não pode estar distante do Allianz Parque e do maior mercado consumidor do continente. A mudança para a capital é essencial para o crescimento do interesse e ocupação dos jogos. Para além do Allianz Parque, que reconhecemos ter um problema de agenda, o Palmeiras deve ter um outro estádio na cidade onde mandará os demais jogos, criando um novo espaço em encontro da torcida palmeirense. Foi visto, inclusive, o Nicolau Alayon, que é o estádio nacional ali na Rua Marquês de São Vicente. Segurança e bem-estar, o Palmeiras deve aperfeiçoar a infraestrutura da equipe feminina de maneira a assegurar a segurança e o bem-estar das atletas. Tal deve se dar por meio de iniciativas como acompanhamento médico-psicológico, proteção contra assédio e discriminação, canais de denúncia, transparência na gestão,
A gestão do futebol feminino deve ser amplamente transparente e capaz de demonstrar para a torcida e outras partes interessadas que o clube adota os mais altos níveis de compromisso com a boa gestão e também no futebol feminino. Para tanto, é necessário que a transparência alcance níveis de especificidade e granularidade, incluindo comunicação e acesso à informação, portal de transparência para o futebol feminino, estrutura do centro de treinamento, né, transferência financeira, intercâmbio de conhecimento e metodologia com o futebol masculino, integração, tanto do feminino como masculino, prioridade à criação e estruturação da equipe sub-20, que é uma das reclamações em relação ao feminino, expansões para categorias de base, sub-15 e sub-17 do feminino, implementação de programa de formação, educação e desenvolvimento integral. Então é isso aí do futebol feminino, do futebol masculino, junto aí o futebol masculino aí com a base, né, futebol de base do Palmeiras, né, que realmente é importante, né, o Palmeiras cuidar do seu futebol de base. Então é isso, as duas chapas que nessa segunda-feira estarão aí concorrendo no Conselho Deliberativo, né, passando do fio, 44 votos para cima, vai para a Assembleia Geral dos Sócios dia 24 de novembro. Palmeiras volta a campo no domingo. Tá chegando, ufa. Tá chegando. Tá um pouco distante, mas já tá chegando. Tá mais próximo do que antes, né? Semana passada, com a data FIFA, ainda tem jogos do Brasil nessa terça. Tem jogo do Brasil nessa terça. Mas aí, o jogo contra o Juventude, no dia 20, em Caxias do Sul. O Botafogo joga contra o Criciúma em casa e o Palmeiras joga fora contra o Juventude. O Botafogo joga antes contra o Criciúma. O Palmeiras vai entrar em Caxias já sabendo o resultado do Botafogo. Então é importante, o Palmeiras que recebeu uma péssima notícia. Maurício estava tendo sequência como titular, lesão ligamentar no joelho, ainda tratamento conservador e não cirúrgico, mas mesmo assim, muita gente apostando que ele não volta mais esse ano. Outros dizendo que ele pode voltar mais pra frente. Vamos aguardar mais uma contusão aí que deixa o jogador que estava em crescimento de fora. Então, com o Maurício saindo, o Veiga deve ficar normalmente no meio campo, Estevão entre os titulares. Teve jogo treino aí no último sábado na Academia de Futebol contra Palmeiras versus Palmeiras. O Dudu estava aí no time que parecia a formação ali dos titulares, um 4-3-3. Vamos aguardar se será assim contra o Juventude. O Palmeiras tem aí ótimos números positivos com o Juventude. E, aliás, está todo mundo esperando aí anúncio antes da eleição. Se esperava até antes do filtro do patrocínio de camisa. Vamos aguardar se vai ter alguma novidade sobre o patrocínio de camisa. Exatamente como vale também como mote aí eleitoral. Um motivo, né, de eleição, assim como foi o anúncio do acordo com o Allianz Parque com a W Torre. Tá legal, gente? Então, ó, se inscreva, deixa o like, manda mensagem. Vamos aguardar com mais informações do Palmeiras. Claro, na terça-feira prometendo uma avaliação, um raio-x de tudo que aconteceu nessa segunda-feira no Conselho Deliberativo do Palmeiras. Sempre aqui. Divulgue para os amigos, sempre bastidores, notícias que você não vê em nenhum lugar. Tem certeza, você não vê em nenhum lugar. Garanto isso aí. Tem algumas coisas que a gente discute de, claro, notícias trazidas pelos colegas aí, mas tem muito assunto de bastidor aí que não, você não viu. Em nenhum lugar aí, avaliação de plano de governo, situação e posição, algo que foi entregue no Palmeiras, no clube. Entregue no Palmeiras, no clube, a respeito. Então, vale aguardar mais novidades nessa terça-feira e, aliás, mais novidades também do caso Celso Bellino, conselheiro do Palmeiras acusado de assédio sexual. E eu tenho mais novidades sobre o assunto e vou trazer aqui pra você, tá legal? Valeu, gente. Um abração a todos, boa semana. Valeu!